mulherada linda do meu Brasil varonil, hoje eu vou contar pra vocês como que eu corri minha primeira maratona. Pra começar, vocês sabem quantos quilômetros tem uma maratona? É quilômetro pra caralho! 42 quilômetros e 165 metros, se eu não me engano. Esses 165 metros parece bobagem, né? Mas depois de correr 42, é uma eternidade. Então, eu sempre corri, né? Eu comecei a correr com 18 anos, mas corria na rua, assim, sem treinamento específico. Corria porque eu não tinha dinheiro para pagar academia e eu gostava de fazer exercício e eu corria. Botava o tênis e saía correndo. E peguei gosto pela coisa. Depois comecei a correr em esteira, de academia e tal, mas sempre fazendo meus treininhos totalmente aleatórios, assim. Aí, em 2004, uma amiga minha, maluca, chegou e falou assim: Silvia, vamos correr a meia maratona de Buenos Aires? Eu falei: mas Paula, eu nunca corri mais de 10 quilômetros na minha vida. Não, vamos, porque vai ser legal, porque é bacana, a gente corre 10, a gente sempre corria 10 quilômetros nessa época, né? Em 2004 eu corria 10 quilômetros bem confortável. Fazia em 55 minutos, 10 quilômetros. Então fomos correr, as duas pangarés que nunca tinham corrido mais de 10 quilômetros na vida, fomos para Buenos Aires correr a meia maratona, ou seja, 21 quilômetros e 97 metros. Gente, eu fiquei sem andar um dia depois da prova. Consegui fazer a prova. Então começamos a fazer a prova, pá. Aí ela chegou pra mim com aqueles potinhos, aqueles gel de corrida, gel de carboidrato. Silvia, olha, me falaram que isso daqui é super bom pra tomar. Eu falei: não tomo tóxicos, não vou tomar. Não, Silvia, não é tóxico, é carboidrato processado, vai direto pro sangue. Ela levou né, pras duas. Aí, bom, corremos 10 quilômetros, tal, lá ela falou: ó, me falaram que eu tenho que tomar esse negócio lá pra metade, né? Lá pela metade da prova, ela abre o gelzinho, eu ponho como metade, ela toma metade, sem água, sem nada. A forma correta de você tomar o gel é você bota aquilo na boca e bebe água. E nossa, a gente não sabia tomar aquela porcaria lá. Gente, eu não sei se foi psicológico, mas parecia que eu tinha tomado o espinafre do Popeye, lembra? Aquele e deu uma força, me deu uma vitalidade no meio daquela prova. E eu terminei os 21 quilômetros, mas eu lembro que quando eu passei no quilômetro 18, foi uma emoção tão grande, porque eu nunca tinha corrido esse volume, né? E aí, então eu falo assim, que a minha meia maratona de Buenos Aires acabou sendo muito mais emocionante do que a minha primeira maratona, porque na maratona eu estava treinada, né? Então eu sabia exatamente quantos quilômetros, em que tempo que eu ia estar a cada quilômetro. Eu fui controlando, né? Porque você faz um planejamento antes da prova. Mas foi muito emocionante essa meia maratona de Buenos Aires. Depois da prova, eu lembro que a gente ficou deitada à tarde, a cama doía, o corpo inteiro doía, assim, só de encostar na cama. Foi um horror. No dia seguinte a gente não conseguia andar. Foi muito traumático. Aí eu falei assim: vamos então correr, vamos procurar uma assessoria de corrida e correr uma maratona inteira. Porque eu sou assim, eu sou exagerada, né? Não falei: vamos correr uma outra meia maratona e treinar? Não. Vamos pras cabeças, vamos lá correr a maratona. Aí vai procurar, porque tem que ter glamour, porque eu gosto de glamour, né? Não vou correr maratona de São Paulo, né? Lá, aqueles asfaltos emburacados. Vamos para Paris, onde tem glamour, Paris. Lá vamos nós duas. A prova de Paris é sempre no início, a maratona de Paris é do ciclo, Paris a maratona de Paris faz parte da programação oficial de maratonas, né? Então a maratona de Paris é sempre no início de abril. E nós estávamos
em setembro, né, que nós decidimos isso logo depois de Buenos Aires. Aí procuramos uma assessoria uma assessoria de corrida, escolhemos Marcos Paulo Reis e começamos a treinar. Então, quando você vai treinar para uma prova dessa, é muito bem planejado, você entendeu? Toda semana você tem as planilhas de provas. Então, um treino correto de maratona, você tem que treinar no mínimo 4 vezes por semana, o recomendado. Sendo que um treino na semana tem que ser um volume confortável, você não tem que fazer tempo, nada. O segundo treino tem que ser um treino de força, de tiros. Então a gente fazia lá no Ibirapuera, ele marcava tiro de 200 metros, tiro de 500 metros, tiro de 1000 metros. E o treino de tiros é que faz você melhorar a sua performance. E depois, o terceiro treino é um treino de mais ou menos 10 quilômetros, que a gente corria também confortável, e tem que ter um treino longo, que você vai intercalando. Cada semana primeira semana você corre 12 quilômetros, na outro longo você vai correr 15, aí você vai correr 18, aí você volta a correr 12. Toda semana tem que ter um treino longo, que você vai aumentando o seu volume de treino, né? Para você correr uma maratona, você não tem que treinar os 42 quilômetros. A corrida máxima que você faz antes da prova é de 30 quilômetros. Então, quem corre 30 quilômetros, corre os 42. Ninguém precisa correr 42 quilômetros antes da prova, tá? O último treino, que é mais ou menos um mês antes da prova, você corre 30 quilômetros. É um treino de 30, mas é muito emocionante. Aí você controla, eu fiquei treinando então, mais de 6 meses, né? 7 meses. Eu fiquei treinando, toda semana tem a planilha que a gente fazia corretamente, tinha treino longo. Eu lembro que eu corria na USP meus treinos longos, né? Um mês antes da prova, o teu assessoria de corrida te chama e vai sentar e fazer um planejamento com você. Quanto tempo você quer fazer essa prova, né? Ou mais ou menos que ele te acompanhou, ele já sabe, Silvia, você tem condições de fazer a prova em 3 horas e meia, em 4 horas e meia. Então, normalmente o treinador já chega para essa reunião com uma proposta para você. No meu caso, quando foi um mês antes da prova, ele falou assim: Silvia, eu não vou fazer um planejamento de prova para você, porque eu acho que você não vai terminar a prova. Eu falei: como assim? Você tá maluco que eu vou para Paris, que eu treinei todo esse tempo e não vou terminar a prova? Você não me conhece mesmo, né? Vou terminar assim. Por que que ele falou isso? Porque eu comecei a treinar em outubro com eles. Chegou em dezembro, foi a primeira vez que foi onde eu me machuquei o meu tendão de Aquiles. Foi a primeira vez que eu senti o meu tendão de Aquiles. Foi num treino de tiros. E eu tenho um problema para corrida. Quando eu melhoro o meu tempo, quando eu corro mais rápido, eu me machuco, eu me lesiono. Isso é um problema que eu tenho. Então, eu sempre corri muito volume, mas eu não posso querer fazer mais rápido. Todas as vezes que eu tentei fazer mais rápido, eu me machuquei. E nesse treino para essa maratona, num dos treinos de tiro, que foi tipo final de novembro, eu senti meu calcanhar, quando você dá aqueles tiros assim. O tiro assim, você corre o máximo que você pode, 500 metros, 200 metros, depende da semana. E eu lembro que eu dei um tiraço, era 10 tiros, vai. E eu saí dessa prova com dor no meu tendão de Aquiles, né? Foi aí que começou meu problema. E continuei treinando em novembro, dezembro, chegou dezembro, eu não aguentava de dor. Aí o Marcos Paulo falou: Silvia, é melhor você desistir. Eu falei: de jeito nenhum. Ele falou: então você vai fazer um treino na água. Tem uma academia lá no Brasil, em São Paulo, que você faz corrida na piscina. Eles te amarram, você bota uma boia aqui, eles te amarram na beira da piscina e você fica aqui nem um retardado, correndo no lugar e fazendo treinos dentro da água. Então eu fiquei meados de dezembro até final de janeiro fazendo treino. Meus treinos que ele me dava eu fazia na água.
E é interessante, você tá dentro da água e você tá suando, você sua mesmo, então faz efeito, mas isso para não me lesionar mais. Então, quando chegou lá um mês antes da prova, aí fevereiro, que eu já tava sem dor, fiz fisioterapia, fui no ortopedista, fiz físio, fazia os treinos na água. E em fevereiro eu voltei a fazer as planilhas na rua, né, meus treinos normais. Então, já tava fevereiro, a prova era dia, acho que foi dia 2 de abril, né? Dia 4 de abril foi minha prova, agora eu lembrei. De 2005 eu corri essa primeira prova. E aí ele falou, não, não vamos fazer tua planilha que eu acho que você não vai terminar. Eu falei, claro que eu vou terminar. E aí ele não botou fé, sabe? Ele não fez o planejamento que nem ele fez das outras pessoas. Fiquei puta da vida, né? Cheguei em casa, eu lembro que eu peguei meu Excel. Naquele tempo não tinha relógio com GPS de corrida, que hoje você marca o pace que você vai, marca quantos, você faz tudo, o relógio vai apitando cada quilômetro quantos que você quer fazer, não tinha nada disso. Eu lembro que eu peguei a minha, eu até tenho isso ainda, vou achar. Eu fiz uma tirinha, eu botava assim, no quilômetro 1 eu vou estar em 7 minutos. Quilômetro 20, eu vou estar em 2 horas e 2. No quilômetro 21, eu vou estar em 2 horas e 8. Então, cada quilômetro da prova, eu coloquei quanto tempo eu ia estar correndo. E eu plastifiquei, e eu fiz esse planejamento, eu dava a minha prova que eu terminava em 4 horas e 20 minutos, né? Nesse planejamento que eu fiz. E eu imprimi, plastifiquei, eu corri com aquele plastiquinho na minha mão. Então, quando eu estava lá correndo, tava lá o quilômetro 10, eu olhava assim, bom, quilômetro 10 eu tenho que estar com 58 minutos. Aí eu via quanto tempo eu tava, nossa, tô com 57, tô com tempo. Aí eu andava para dar 58, entendeu? Ah, quilômetro 21, eu tenho que ter feito a prova já, eu tenho que estar com 2 horas e 3, né? Aí eu tava com 2 horas e 2. Né? E aí eu corria mais rápido para nos 21 eu tava naquele tempo. Então eu fui controlando quilômetro por quilômetro a minha prova. E eu acabei, quando eu cheguei lá pra frente, que eu vi que eu ia terminar a prova, que dizem que o quilômetro 30, 35 que é o quilômetro que muita gente desiste, que você quebra, né? É um termo que se usa em corrida. Quando eu cheguei lá, tipo no 38, que eu vi que eu ia terminar, eu peguei o meu planejamento e comecei a acelerar, e eu acabei fazendo a prova em 4 horas e 15 minutos, minha primeira maratona. Foi maravilhoso a energia da prova, né? Muito legal, é uma prova que tá muito frio, então você vai toda agasalhada, eles mandam você ir com um moletom que você possa jogar no meio do caminho. Então quando sai a largada, fica cheio de casacos no chão, que depois eles doam para as crianças, para as pessoas mais pobres, né? Porque você tá lá antes da prova, você tem que estar aquecido. Quando você começa a correr, você não pode correr todo encapotado, então você tem que largar lá. Então é muito legal, na prova fica aquela chuva de roupa no chão e aí eles vão catando para doar. Então eu digo que a minha maratona não foi tão emocionante quanto a minha primeira meia de Buenos Aires, porque eu estava muito bem preparada e eu sabia exatamente o que esperar de mim para essa prova. Correr uma maratona não é saudável, tá? Correr uma maratona é uma coisa assim que você põe como um desafio pessoal para você fazer. Você se machuca, né? Eu corri várias maratonas, hoje eu não posso nem correr. Pra vocês terem uma ideia. Aliás, hoje exatamente eu tô podendo nem andar de dor, que eu tô com um problema sério aqui. Mas eu não consigo mais correr hoje, né? De muitas provas, meias maratonas que eu fiz durante a minha vida inteira. Mas eu recomendo todo mundo a correr 10 quilômetros, eu acho que é o mais saudável. Correr de vez em quando uma meia maratona, que é legal. E eu acho que todo mundo devia correr uma maratona uma vez na vida, para se superar. Tá bom? É isso. Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, se inscreve e compartilhe com os amigos. Beijo!